Capítulo 11. Vamos aqui narrar como iniciou Beremiz o seu curso de matemática. Uma frase de Platão: a unidade e Deus. Que é medir? As partes que formam a matemática, a aritmética e os números, a álgebra e as relações, a geometria e as formas, a mecânica e a astronomia. Um sonho do rei Asad Abu-Karib. A aluna invisível ergue a Alá uma prece. O aposento em que devia Beremiz realizar o seu curso de matemática era espaçoso. Dividia-o ao centro pesado e farto reposteiro de veludo vermelho, que descia do teto até o chão. O teto era colorido e as colunas douradas. Achavam-se espalhadas sobre os tapetes grandes almofadas de seda com legendas do Alcorão. Adornavam as paredes caprichosos arabescos azuis, entrelaçados com lindos versos de Antar, o poeta do deserto. Lia-se ao centro, entre duas colunas, em letras de ouro, em fundo azul, esse dístico notável, colhido certamente na Moalacat de Antar. Quando Alá quer bem a um de seus servidores, abre para ele as portas da inspiração. Sentia-se um perfume suave de incenso e rosa. A tarde declinava. As janelas de mármore polido estavam abertas e deixavam ver o jardim e os frondosos pomares que se estendiam até o rio pardacento e triste. Uma escrava morena, tipo de formosura circassiana, mantinha-se de pé, imóvel, o rosto descoberto, junto à porta. As suas unhas eram pintadas de rena. A vossa filha se acha presente? Perguntou Beremiz ao sheik. De certo que sim, respondeu Yezid. Mandei-a estar na outra parte deste aposento, atrás do reposteiro, de onde poderá ver e ouvir. Estará, porém, invisível para os que aqui se acham. Realmente, as coisas eram dispostas de tal forma que nem mesmo se distinguia o vulto da jovem que ia ser discípula de Beremiz. Era bem possível que ela estivesse a observar-nos por algum pequenino orifício feito na peça de veludo, e para nós imperceptível. Penso que já é oportuno dar início à primeira lição, advertiu o sheik. E indagou com meiguice. Estás atenta, Telassim, minha filha? Sim, meu pai, respondeu bem timbrada a voz feminina do outro lado do aposento. Diante disso, preparou-se Beremiz para a aula, cruzou as pernas e sentou-se sobre uma almofada no centro da sala. Coloquei-me discretamente a um canto e acomodei-me como pude. A meu lado veio sentar-se o sheik Yezid. Toda pesquisa de ciência é precedida pela prece. Foi, pois, com a prece que Beremiz iniciou. Em nome de Alá, clemente e misericordioso, louvado seja o onipotente Criador de todos os mundos. A misericórdia é em Deus o atributo supremo. Nós te adoramos, Senhor, e imploramos a tua assistência. Conduze-nos pelo caminho certo, pelo caminho dos esclarecidos e abençoados por ti. Fim da prece, o calculista assim falou. Quando olhamos, Senhora, para o céu em noite calma e límpida, sentimos que a nossa inteligência é franzina para conceber a obra maravilhosa do Criador. Diante dos nossos olhos pasmados, as estrelas são uma caravana luminosa a desfilar pelo deserto insondável do infinito. As nebulosas imensas e os planetas rolam, segundo leis eternas, pelos abismos do espaço. Uma noção, entretanto, surge logo bem nítida, em nosso espírito, a noção de número. Viveu outrora na Grécia, quando este país era dominado pelo paganismo, um filósofo notável chamado Pitágoras.
Alá, porém, é mais sábio. Consultado por um discípulo sobre as forças dominantes dos destinos dos homens, o grande sábio respondeu: os números governam o mundo. Realmente, o pensamento mais simples não pode ser formulado se nele se envolver sob múltiplos aspectos o conceito fundamental do número. O beduíno, que no meio do deserto, no momento da prece, murmura o nome de Deus, tem o espírito dominado por um número, a unidade. Sim, Deus, segundo a verdade, expressa nas páginas do livro santo e repetida pelos lábios do profeta, é um, eterno e imutável. Logo, o número aparece no quadro da nossa inteligência como um símbolo do Criador. Do número, Senhora, que é a base da razão e do entendimento, surge outra noção de indiscutível importância. É a noção da medida. Medir, Senhora, é comparar. Só são, entretanto, suscetíveis de medida as grandezas que admitem um elemento como base de comparação. Será possível medir-se a extensão do espaço? De modo nenhum. O espaço é infinito e, sendo assim, não admite termo de comparação. Será possível avaliar a eternidade? De modo nenhum. Dentro das possibilidades humanas, o tempo é sempre infinito, e nos cálculos da eternidade não pode o efêmero servir de unidade e avaliações. Em muitos casos, entretanto, ser-nos-á possível representar uma grandeza que não se adapta aos sistemas de medida, por outra que pode ser avaliada com segurança e vigor. Essa permuta de grandeza, visando a simplificar os processos de medida, constitui o objeto principal de uma ciência que os homens denominam matemática. Para atingir o seu objetivo, precisa a matemática estudar os números, suas propriedades e transformações. Nessa parte, ela toma o nome de aritmética. Conhecidos os números, é possível aplicá-los na avaliação das grandezas que variam ou que são desconhecidas, mas que não apresentam expressas por meio de relações e fórmulas. Temos, assim, a álgebra. O valor que medimos no campo da realidade são representados por corpos materiais, ou por símbolos, em qualquer caso. Entretanto, esses corpos ou símbolos são dotados de 3 atributos: forma, tamanho e posição. Importa, pois, que estudemos tais atributos, e esse estudo vai constituir o objeto da geometria. Interessa-se ainda a matemática pelas leis que regem os movimentos e as forças, leis que vão aparecer na admirável ciência que se denomina mecânica. A matemática põe todos os seus preciosos recursos a serviço de uma ciência que eleva a alma e engrandece o homem. Essa ciência é a astronomia. Falam alguns nas ciências matemáticas como se a aritmética, a álgebra e a geometria formassem partes inteiramente distintas. Puro engano. Todas se auxiliam mutuamente, se apoiam umas nas outras e, em certos pontos, se confundem. A matemática, Senhora, que ensina o homem a ser simples e modesto, é a base de todas as ciências e de todas as artes. Um episódio ocorrido com o famoso monarca iemenita é bastante expressivo. Vou narrá-lo. Assad Abu Karib, rei do Iêmen, ao repousar, certa vez, na larga varanda do seu palácio, sonhou que encontrara 7 jovens que caminhavam por uma estrada. Em certo momento, vencidas pela fadiga e pela sede, as jovens pararam sob o sol causticante do deserto. Surgiu neste momento uma formosa princesa que se aproximou das peregrinas, trazendo-lhes um grande cântaro cheio de água pura e fresca. A bondosa princesa saciou a sede que torturava as jovens, e estas, reanimadas, puderam reiniciar a jornada interrompida.
Ao despertar, impressionado com esse inexplicável sonho, determinou a Sa'd Abu-Qarib viesse à sua presença um astrólogo famoso chamado Sanib. Consultou-o sobre a significação daquela cena a que o rei poderoso e justo assistira no mundo das visões e fantasias. Disse Sanib, o astrólogo: Senhor, as 7 jovens que caminhavam pela estrada eram as artes divinas e as ciências humanas. A pintura, a música, a escultura, a arquitetura, a retórica, a dialética e a filosofia. A princesa prestativa que a socorreu simboliza a grande e prodigiosa matemática. Sem o auxílio da matemática, prosseguiu o sábio, as artes não podem progredir e todas as outras ciências perecem. Impressionados com tais palavras, determinou o rei que se organizassem em todas as cidades, oásis e aldeias do país centros de estudos de matemática. Hábeis e eloquentes ulemás, por ordem do soberano, iam aos bazares e caravansarás lecionar aritmética aos caravaneiros e beduínos. Ao termo de poucos meses, verificou que o país era agitado por um surto de incomparável prosperidade. Paralelamente ao progresso da ciência, cresciam os recursos materiais, as escolas viviam repletas, o comércio desenvolvia-se de maneira prodigiosa, multiplicavam-se as obras de arte, erguiam-se monumentos. As cidades viviam repletas de ricos forasteiros e curiosos. O país do Lêmen teria aberto as portas do progresso e da riqueza, se não viesse a fatalidade, Maktub. Por termo, aquele fervilhar de trabalho e prosperidade. O rei Sa'd Abu-Qarib cerrou os olhos para o mundo e foi levado pelo impiedoso Azrail para o céu de Alá. A morte do soberano fez abrir 2 túmulos. Um deles acolheu o corpo do glorioso monarca e o outro foi atirado à cultura científica do povo. Subiu ao trono um príncipe vaidoso, indolente e de acanhados dotes intelectuais. Preocupavam-no mais os divertimentos do que os problemas administrativos do país. Poucos meses decorridos, todos os serviços públicos estavam desorganizados. As escolas fechadas e os artistas e ulemás forçados a fugir sob a ameaça dos perversos e ladrões. O tesouro público foi criminosamente dilapidado em ociosos festins e desenfreados banquetes. E o país, levado à ruína pelo desgoverno, foi atacado por inimigos ambiciosos e facilmente vencidos. A história de Sa'd Abu-Qarib, senhora, vem provar que o progresso de um povo se acha ligado ao desenvolvimento dos estudos matemáticos. No universo, tudo é número e medida. A unidade, símbolo do Criador, é o princípio de todas as coisas que não existe senão em virtude das imutáveis proporções e relações numéricas. Todos os grandes enigmas da vida podem ser reduzidos a simples combinações de elementos, variáveis e constantes, conhecidos ou incógnitos. Para que possamos compreender a ciência, precisamos tomar por base o número. Vejamos como estudá-lo com a ajuda de Alá, clemente e misericordioso. Wassalam. Com essas palavras, calou-se o calculista, dando por finda a sua primeira aula de matemática. Ouvimos então, com agradável surpresa, a aluna que o reposteiro tornava invisível, pronunciar a seguinte prece: Ó Deus onipotente, Criador do céu e da terra, perdoa a pobreza, a pequenez, a puerilidade de nossos corações. Não escute as nossas palavras, mas sim os nossos gemidos inexprimíveis. Não atendas às nossas petições, mas o clamor de nossa necessidade.
Quanta vez pedimos aquilo que possuímos e deixamos desaproveitado. Quanta vez sonhamos possuir aquilo que nunca poderá ser nosso. Ó Deus, nós te agradecemos por este mundo, nosso grande lar, por sua vastidão e riqueza, e pela vida multiforme que nele estua e de que todos fazemos parte. Louvamos-te pelo esplendor do céu azul e pela brisa da tarde, e pelas nuvens rápidas e pelas constelações nas alturas. Louvamos-te pelos oceanos imensos, pelas águas correntes, montanhas eternas, pelas árvores frondosas e pela relva macia em que os nossos pés repousam. Nós te agradecemos os múltiplos encantos com que podemos sentir em nossa alma as belezas da vida e do amor. Ó Deus, clemente e misericordioso, perdoa a pobreza, a pequenez e a puerilidade de nossos corações.